Buenas, buenas. Hoje vamos começar de forma diferente. Hoje gostaria que quem puder, quem não tiver a conduzir ou cozinhar ou fazer as suas coisinhas enquanto ouve isto, que esteja parado a ver o vídeo, gostaria que fechasse os olhos e que pensasse na história que eu vou contar a seguir. Quem não puder, ouça só a história e vai imaginando na sua tela mental. O disponível que puder, não estejam a conduzir só a pensar nisto, ok? Então, e agora no vosso pensamento surge um homem a correr como se estivesse a fugir de algo, cansado, e esse homem pensa, bem, tenho que ir para algum lado, vou até a aldeia do ancião, que ele certamente vai me poder ajudar e vai saber para onde é que eu tenho que ir. E chegando lá, fala com o ancião, pergunta-lhe: ancião, onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para algum lado. E ele: olha, tu precisas de comer, porque toda a gente precisa de comer para sobreviver, portanto vai até à aldeia dos pescadores, que certamente lá conseguirás comida, peixe para comer. E o homem continua a correr, continua a fugir, até chegar à aldeia dos pescadores, e chegando lá pede ao chefe do porto: olha, ao comandante, era esta a palavra que eu queria, olha, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu faço qualquer coisa para ir pescar com vocês. E ele pergunta: mas sabes nadar? Ele: não sei, mas eu estou disposto a aprender e estou cá para trabalhar. Eles então lá começam a sua travessia, e nos primeiros minutos da travessia, como o homem nunca tinha andado de barco, começa a enjoar. E ele pensou que aguentaria, e continuam a viagem, e que lá conseguiram pescar qualquer coisinha, e ele come, porque estava cansado, cheio de fome. Só que o que come vomita, porque o barco não para de balançar. E ele vai ter com o comandante e diz: olha, temos de voltar para a terra porque eu não estou a aguentar estes enjoos, eu não estou a comer, mas eu não consigo, não aguento. E lá retornaram para a terra. Ele vira-se para o comandante e disse: para onde é que eu vou agora? Eu não sei para onde ir, o ancião mandou-me para aqui, por culpa dele eu estou aqui e eu enjoo, e pronto, é o que é, por causa daquele ancião já não vou seguir mais, vou seguir o que tu tens para dizer. E ele diz: pá, olha, tu precisas de comer, portanto vai até à aldeia dos agricultores e certamente conseguirás plantar coisas para poder comer. E o homem vai continuar a correr, a fugir, até chegar lá à aldeia, fala com o chefe da aldeia e diz: olha, eu preciso trabalhar, preciso de comer, eu faço o que for preciso. E ele: mas tu sabes alguma coisa sobre plantar? E ele: não sei nada, mas estou disposto a aprender. E então ele vai descansar, e no dia a seguir acorda cedo para ir para a agricultura. Só que aquele homem não estava preparado para a vida da agricultura. E nas primeiras horas da manhã, com o calor intenso, apanhou uma insolação, ficou com febre, escaldão, estava enjoado, com as mãos calejadas, cheio de dor. E a meio do dia de trabalho desiste. Vai ter com o chefe da aldeia e diz: olha, eu não consigo trabalhar aqui por culpa daquele comandante e daquele ancião que me mandou para lá. Pá, eu não consigo estar aqui, isto não é para mim, para onde é que eu vou agora? Ele diz: olha, é assim, trabalhar para comer, já foste do pescador, não funciona, aqui também não dá para ti, pá, tu vais ter que trabalhar em algo para conseguires ter dinheiro ou alguma coisa para trocar por comida, porque tu para trabalhares nisto não consegues, portanto diria para ires até à aldeia do ferreiro, pá, certamente há lá trabalho para ti. E o homem vai até à aldeia do ferreiro pedir trabalho, e chegando lá diz: olha, eu preciso trabalhar. Isto sempre a fugir, já cansado. Eu preciso trabalhar porque preciso de comer e estou a pensar trocar as coisas que eu vou forjar aqui por comida. Mas tu tens alguma experiência em forjar? Ele disse: não, mas eu estou disposto a aprender. E o homem lá entra na forja com o ferreiro, só que com os escaldão que tinha, com tudo isso, ele não conseguia pegar no martelo, ele não conseguia bater, ele não conseguia estar sequer perto do forno que aquece o metal. E em desespero sai da aldeia do ferreiro para ir em direção à aldeia do ancião, para o culpar de tudo, porque a culpa disto tudo era dele. E ele chega lá e encontra o ancião e diz: a culpa disto tudo é tua, eu fui para o alto mar e enjoei, não consegui comer, depois fui para a agricultura, depois apanhei um escaldão, lixei as mãos todas, depois fui para o ferreiro, a culpa disto tudo é tua. E vim cá para te dizer isto, para de dizer seja o que for, porque eu estou nesta condição por tua culpa. E o ancião vira-se e diz: em vez de me estares a culpar,
se calhar enfrentavas aquilo que tu tens estado a fugir. E o homem vira-se para trás, com medo, com as pernas a tremer, uma respiração forte. E é sobre isto que iremos falar neste vídeo. Sobre o que tu podes estar a fugir, o que tu tens fugido, este sentimento de vítima, a tua incapacidade de responsabilizares por ti mesmo. E se queres saber mais sobre esta história e onde é que ela nos vai levar, fica depois da intro. Até já. O tema de hoje é autoagência. E o que é, antes de abordarmos a autoagência, chegou o momento daquela perguntinha que eu gosto de sugerir antes de tudo, no início de todos os vídeos, que é parares agora o vídeo e escreveres no teu diário de reflexões, ou para ti mesmo pensares um pouco sobre isto antes de dar continuidade ao vídeo, que é pensar sobre o que é que tens fugido, se tens fugido de algo, porque é que foges disso. E vamos lá então ao vídeo. Primeiro, o que é este conceito de autoagência? A autoagência não existe. Foi um conceito meio que criei. E posso explicar aqui como é que cheguei a este conceito. Peguei na palavra agência, porque não sei se lembram, nos vídeos passados eu referenciei que havia não temos uma palavra como existe no inglês, por exemplo, de accountability e responsibility, que são termos diferentes. Nós em português não temos este termo próximo de accountability. E então a palavra responsabilidade também não era o que eu procurava. É incompleta para a mensagem que eu pretendo passar. E a mais próxima que existia era a agência. A agência nada mais é do que a capacidade de agir, ok? No entanto, falta uma componente da palavra agência, que é agir como numa posição de causa e não de efeito. Porque tu podes agir como podes agir por uma fonte externa. Por exemplo, tens que pagar as contas, ou alguém te pediu para tu ires fazer alguma coisa e tu vais. Tu aí tens capacidade de agência, que é, estás a agir. No entanto, não é por uma fonte interna, não é como uma causa. Tu não és a causa desse movimento, dessa ação. E para terem uma noção mais completa deste conceito de agência, tu podes ter alta agência ou baixa agência. Isto significa o quê? Uma pessoa com alta agência é uma pessoa que age quando necessário e não espera pelos meios, não espera por terceiros realizarem a ação que elas mesmas deveriam fazer. E uma baixa agência é exatamente o oposto. É aquela pessoa que não age nunca a favor dela, ou nunca age por ela, espera sempre por alguém realizar a ação necessária. No mundo do trabalho vão conhecer imensas pessoas deste tipo. E lá está, a agência pode ser externa, não garantindo a origem interna da ação. E eu, para garantir esta origem interna, usei o prefixo auto. O auto serve simplesmente para indicar recorrência causal e não como meio, mas como fonte. E o que é que isto quer dizer, assim, de forma menos complicada? Isto é para efeitos de definição, mas é, por exemplo, o conhecimento é conhecer algo. Autoconhecimento é conhecer-te a ti. Desenvolvimento é desenvolveres algo. Autodesenvolvimento é desenvolver-te a ti. Agência é agir sobre algo. Autoagência é agir por ti. E daí adicionar este prefixo auto à palavra agência para indicar esta recorrência causal. Ou seja, é basicamente o centro causal que retorna ao sujeito. A autoagência é agir de uma perspectiva ou com uma causa ou pela razão que retorna ao sujeito, que és tu mesmo. E agora que já expliquei um pouco esta construção mental desta palavra autoagência, a definição é a capacidade de reconhecer-se como causa das próprias escolhas, atitudes e rumos, mesmo sob condicionamento, dor ou incerteza que sempre existirá na nossa vida. E porquê é que eu não gostava muito da palavra responsabilidade? Porque responsabilidade
é responder pelas consequências / resultados das ações. E daí eu queria algo a priori da ação e não à consequência da ação. Então seria algo deste género: tu teres esta autoagência que vem antes da ação. Essa autoagência vai gerar uma ação cuja causa és tu mesmo. E, pegando na história que estávamos a abordar, tu vais à aldeia dos pescadores porque queres ir à aldeia dos pescadores e não porque o ancião disse que tu tens que ir porque precisas de comer. Ou então vais à aldeia dos agricultores não porque o ancião disse que tu tinhas que ir para os pescadores e os pescadores correu mal e tu foste e perguntaste ao comandante e o comandante disse que tu tinhas que ir. Estão a perceber a lógica? Ou seja, tu vais por uma razão, por um motivo interior, por um motivo, uma razão que te sustente vinda de ti e não externamente. E tu, com esta autoagência, tu realizas a ação e essa ação depois sim traz a responsabilidade. E estas três criam uma autoria existencial. Tu és o autor da tua própria vida. E isto são os pilares de um homem funcional. Ok, tu tens esta autoagência com a ação, porque sem a ação nada desenvolve, nem nada se cria no mundo material. Podes ter imensas ideias no mundo mental, no entanto, sem agir, nada se concretiza. Eu posso ter a ideia de querer ajudar imensas pessoas e querer-me ajudar a mim, e se eu não agir sobre essas ideias, que é primeiro fazer por mim e segundo gravar, fazer o roteiro, este mapa mental, gravar o vídeo, publicar o vídeo, etc, ótimo, eu posso querer isso tudo, mas não agir sobre isso. E a responsabilidade também, não existirá responsabilidade nenhuma sobre uma ação que não ocorreu. Ou pode haver, já veremos mais à frente como é que pode existir responsabilidade e não ação. Mas pronto, isto são os pilares de um homem funcional. Tu tens uma autoagência com uma ação e responsabilidade que cairá sobre ti, é como a gravidade, tudo o que é tirado ao ar cairá, da mesma forma que toda a ação tem uma responsabilidade. E antes de aprofundar mais sobre esta história, queria trazer aqui uma visão de que a vida nunca foi fácil. Ou seja, no vídeo anterior falei um pouco da dificuldade da vida, mas quero trazer também que a vida nunca foi fácil. Aliás, estamos a viver os tempos em que, dada a tecnologia que desenvolvemos, dado o acesso à informação, tudo isto, podemos argumentar que a vida nunca foi tão fácil. Portanto, podem ter existido anos ou fases do mundo em que economicamente tivemos melhor, mas factualmente hoje é a fase mais fácil do ser humano. E perceber que a fragilidade moderna, esta era moderna que nós temos vindo a viver, que é muito também o intuito deste canal, que é, não é que eu seja tradicionalista ou que antigamente é que era bom, não, é simplesmente abordar as consequências do que esta evolução, do que esta vertente mais moderna da sociedade tem na vida do homem. Que esta fragilidade moderna não nasce da dificuldade da vida, porque acabamos de ver que a vida nunca foi tão fácil, mas nasce sim na expectativa infantil de conforto, em que nós temos a noção de que a vida é, sei lá, é o síndrome do Peter Pan, que a vida é simples, é bonita, é linda, é x, y, z. Quando já no estoicismo, budismo e depois o existencialismo, que iremos falar mais à frente, era abordado de forma pragmática e real o que era este conceito de vida, de que a vida é sofrimento. No estoicismo, a vida é sofrimento administrável por ti, ok? O budismo tinha este conceito de dukkha, que era, acho que é dukkha que se diz, ou dukkha, não sei, não falo hindi ou hindu, agora não sei como é que se diz, mas este era um sofrimento mais sublime, era para além de sofrimento material, mas sim incluía isto, mas ia mais além, nomeadamente abordando a insatisfação e o apego
e todas as componentes, não só materiais, mas como mentais, que causavam esse sofrimento, que eram, lá está, novamente trabalhados por ti. Tu poderias trabalhar esta questão da insatisfação, esta questão do apego, esta questão da dor emocional e novamente por ti, e daí estar a querer trazer esta noção de autoagência. E depois o existencialismo, que é onde fui pegar muito o que iremos falar mais à frente. Basicamente é uma linha filosófica em que aborda a vida de um prisma do absurdo, em que isto é simplesmente mero caos e que é caótico e nada disto faz sentido. É uma, podemos dizer que é uma peça teatral tragicómica ou cómico-trágica, é como preferirem. Mas acima de tudo, por mais merda que ela seja, por mais absurda que ela seja, a vida é tua. Ou seja, o foco está sempre em ti. E se estás a viver uma vida de merda, como o rapaz que teve a fugir, o homem que teve a fugir eternamente, até se cansar e ir reclamar com o ancião, a vida era dele, ok? E já vamos lá chegar do que é que ele fugia. Já devem ter percebido. Portanto, o problema não é a dureza da vida, o problema não é nada disso. O problema está no simples facto de que o homem não foi iniciado na vida ou em entender que a vida é sofrimento. E que assume que existe uma liberdade ou uma espécie de ausência de autoria, digamos assim, sem responsabilidade. Ou seja, o que eu faço, posso sempre incutir essa responsabilidade aos outros, porque é muito mais simples eu dizer, fiz isto porque alguém me disse para eu fazer. No entanto, a responsabilidade será sempre tua. Tu é que sofrerás sempre as consequências das tuas ações. Mais ninguém as vai sofrer por ti. E isso não existe. Simplesmente não existe liberdade sem responsabilidade. E temos a viver muito essa componente nesta era moderna, que é, quer-se muito uma liberdade, mas sem a responsabilidade que está inerente à mesma. Então, agora percebemos que quem dá as costas é presa. Ou seja, concluindo aqui a história do início, o homem estava a dar as costas à vida, e a vida iria constantemente cobrar. E quando eu digo a vida, estou aqui a falar num sentido metafórico, como é óbvio, mas tenham em mente que a vida nada mais são do que as pessoas que vos rodeiam, as consequências das vossas ações. Claro que pontualmente há sempre aquelas situações como a doença, que aí não podemos incutir propriamente a culpa. Claro que dá para o fazer, a culpa não, digo a responsabilidade. Claro que dá para o fazer. Uma pessoa que tem um ataque cardíaco aos 60, que nunca fez exercício, fuma, bebe todos os dias, claro que aí poderias ter feito melhor. Agora aquelas questões de cânceres e tudo mais que surgem precocemente e etc, ou ataques cardíacos súbitos, pronto, estas questões, isso aí é transcendente aqui à questão da responsabilidade. Isso aí não há nada a fazer. Não cabe a este vídeo percorrer ou aprofundar sobre esses tópicos. Aqui é o que tu podes fazer sobre ti mesmo. E este homem fugia da vida e dava as costas à vida, e quem dá as costas à vida é presa. E quando ele se virou para a vida, para a enfrentar, ele percebeu do que é que andava a fugir, e rapidamente começou a perceber do que é que ele estava a virar presa. Ele estava a virar presa de narrativas construídas, de expectativas externas, de identidades prontas, de ideologias que prometem uma identidade superficial, de relações tóxicas, de líderes, de gurus, iluminados, seja o que for, que pensam por ti. Tu terceirizas essa questão de pensar, do pensamento crítico. E tudo isto eram as presas que a vida mandou, digamos assim, para aquela pessoa que fugia, para a pessoa que vira as costas à própria vida. E chegará à parte da responsabilidade, que é o corpo que ela negligenciou, o potencial que ela não viveu, o medo constante que ela tem de falhar, e a vida vai sempre cobrar. A vida vai-te sempre mandar estas presas
enquanto tu não tiveres esta capacidade de autoagência, a vida vai estar sempre a dar narrativas construídas, estas expectativas, dizer o que é que tu tens que fazer, o que é que tu não tens que fazer, porque isto ocorre de forma automática. Não, claro que há pessoas más no mundo, e irei fazer um vídeo sobre essa questão da quebra da inocência, porque sim, existem pessoas más, mas muitas delas apenas o fazem como consequência de essa pessoa má. No meio disto tudo, no topo desta hierarquia, estão sempre pessoas más com má índole, que tentam manipular grupos e vidas, mas apenas vai ser consequência da pessoa que manipulou, ok? E vais sofrer isto, vais sofrer o teu corpo, as dores, como o homem da história. Ele teve os enjoos, teve o escaldão, teve a insolação, teve as febres, teve a fome. Ele pode argumentar que foi tudo culpa do ancião. Não, a verdade é que a responsabilidade é dele. E ele não tinha autoagência, ele fugia da vida. E porquê é que a vida cobra sempre? Aqui, falando do existencialismo, foi muito a vertente que eu utilizei para construir esta noção e este conceito, nomeadamente Jean-Paul Sartre, que dizia: o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Em suma, o que ele está a dizer é que o homem não escolheu para estar aqui, a humanidade, não escolhemos para estar aqui, mas estamos condenados à liberdade. Tudo o que nós faremos será de apenas e nossa única responsabilidade. E isto pode parecer deprimente e pesado numa primeira instância, mas vou tentar dar uma forma de que isto seja exatamente o oposto, de que seja exatamente libertador. E que no final não há ninguém para culpar. Não vai haver rigorosamente ninguém a quem tu possas apontar o dedo para culpar, porque lá está, autoagência. E tu não tens quem culpar quando tu falhas. Assusta mais que qualquer inimigo externo. Por isso é que o homem fugia da vida, porque tinha medo. Ele preferia culpar o ancião, o pescador, seja quem fosse. Mas e pensa por ti, quantas pessoas, ou em que momentos da tua vida tu não quiseste terceirizar essa responsabilidade das tuas ações, por ser mais fácil e por teres medo de assumir a responsabilidade. E aprende que a masculinidade é uma construção autorada. Daí eu dizer que pode haver mulheres, pode haver homossexuais, pode haver seja o que for, crianças, pode haver tudo mais masculinos do que tu. Porque, lá está, eles em alguma fase da sua vida desenvolveram esta autoagência, desenvolveram responsabilidade pelas suas próprias consequências, pelas suas próprias ações, desculpem. E conhecem-se melhor, lidam melhor com as suas emoções e são mais masculinos que tu. Porque ser homem não é ter barba, falar grosso, ter um bíceps de 30 cm ou 40, 50, 60, seja o que for, pesar 130 kg com 10% de gordura e bateres em toda a gente. Isso está muito longe de ser homem. E a masculinidade saudável não é uma tradição cega, é tu fazeres o que te dizem porque sim. Não é uma rebeldia vazia de seres o oposto porque eu sou jovem e rebelde e vocês estão todos errados. Nem é performance social, não é ter um Lamborghini, uma casa de luxo, sei lá, a minha mulher não trabalha e tudo o que vocês possam pensar. É sim uma autoria existencial. Autoria existencial, onde é que eu já ouvi isto? É autoagência com ação, com responsabilidade, ok? Isto é os primeiros passos para tu seres um homem funcional, um adulto funcional. E quando o homem escreve a própria definição, o que é isto de uma autoria existencial? É tu, como adulto,
Escreves a tua própria... Porque uma criança é obrigada a ir à escola, é obrigada a fazer o que os pais querem, porque ela não tem independência, ela não tem, de certa forma, uma autoria. Mas tu, como homem adulto, tens. Então escreve a tua própria definição, seja ela qual for, de ser homem. Qual for, pronto, entre... Vamos nos caber à moralidade e à ética, ok? Não vamos extrapolar isto para o estúpido. Mas escreve a tua própria definição. A tua definição de homem é... mesmo que seja ter um Lamborghini e a tua mulher não trabalhar, seja o que for, mas falo por ti. Atenta a não cair nisto, nestas narrativas, expectativas, identidades, não caias nisto. Porque ninguém vai lá estar para te salvar. És tu contigo. Ok? Escreva a própria definição e aceita pagar o preço da mesma. Porque tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Então tu, como homem, vais querer definir o que é que tu queres, agir como própria causa, assumir a responsabilidade das tuas próprias ações e fazê-lo. Mas a vida é muito difícil e foda-se, faz, caralho. Não é o que tu queres. Tu tens um preço, lembra-te. Nada é fácil nesta merda desta vida, nada é fácil. Nem a pessoa que tu possas imaginar que tem uma vida mais fácil é tão fácil quanto tu pensas. Nada é fácil aqui. Mas eu não sei o quê, porque o outro... Foda-se, tu não és o outro, faz. Tu tens a tua própria vida e tens de pagar um preço por ela. Tens de pagar um preço pela definição que tu próprio criaste para ti mesmo. E essa definição vai mudar durante a vida, claro que vai, tu mudas. É suposto mudar. Mas o que te mais vai tranquilizar nisto tudo é que tu tens a liberdade e tens a possibilidade... Não é a possibilidade, é não vais cair no papel de vítima, não vais responsabilizar ninguém, nem culpabilizar ninguém pelo que a tua vida se tornou. Isso é o mais importante. É tu assumires o que é que tu queres e fazê-lo. E lá está, uma própria definição tem como estrutura o estabelecimento de limites, teres uma disciplina para fazer as coisas, tens de ter um sacrifício consciente, porque se tu queres tirar o teu doutoramento em, sei lá, biologia, seja o que for, tu não vais poder andar a sair à noite todos os dias como se calhar os teus amigos fazem. Mas estás a fazê-lo por ti, não porque te disseram para fazeres. E isso tem muita força. E é um sentido escolhido que vai mudar. Não há isto, o sentido da vida não tem grande sentido. A vida é muito simples, na verdade. A natureza deu-nos prazer a cagar, prazer a comer, prazer a foder. A única coisa que ela te pede é: olha, reproduz-te, passa os genes adiante. Não há grande sentido. O sentido é o que tu escolheres, que é o que tu escolheres para a tua vida. O meu sentido é estar aqui a fazer este vídeo para vocês e para mim e tentar ajudar o máximo de homens que eu conseguir. Porquê? Porque eu escolhi. É o que eu tenho de sentido agora para mim. E antes era outro, e amanhã pode ser outro. E este sentido foi escolhido por mim, não foi herdado ou não é cobrado por ninguém, não é por pais, por namorada, por filho, por amigos, por seja o que for. Foda-se toda a gente, porque quando estiveres na merda ninguém vai lá estar. Ou mesmo que lá estejam para te ajudar, não estão a sentir o que tu estás a sentir. E muitas das vezes vão-te fazer sentir culpado. Portanto, não vais nessa conversa de fazer o que os outros querem que tu faças. Nem herdes merdas, nem conceitozinhos da pizza. Porque o mundo mudou. O que era já não é. Essa questão de conceitos herdados, até podes herdá-los novamente. Podes herdá-los se fizer sentido para ti. Mas não faças de forma automática. Consciência, lembra-te sempre. Sacrifício consciente, sentido escolhido consciente, disciplina consciente. Tudo está na consciência. A consciência é o quê? O ato de prestar atenção ao que estás a fazer, ao que tu pensas, ao teu corpo. Lembra-te que, como Sartre dizia, a existência precede a essência. Ou seja, antes desta questão do herdado ou cobrado, antes de qualquer coisa que te seja cobrada ou uma essência que te seja cobrada ou herdada, já cá estavas primeiro, ok? E o homem constrói quem é através de escolhas que faz. Daí essa responsabilidade. E é aqui que
traz uma responsabilidade sobre a não ação. Lembra-te que não escolher também é uma escolha. Então, não escolher voltar-te para a vida, voltando à história do homem que fugia da vida, não te escolheres voltar para a vida, voltar-te para a vida também é uma escolha que vai trazer as consequências. Então, tem só isto em conta. Não te esqueças que não escolher é uma escolha. E que ninguém te deve um sentido. Não há essa história de o sentido é este, o sentido é aquele. O sentido é o que tu tiveres como sentido. E não é responsabilidade que falta aos homens hoje em dia, porque a responsabilidade é imposta pela vida. Claro que há mecanismos, hoje em dia cada vez mais há mecanismos como atenuantes da responsabilidade, daí se ter criado esta noção de liberdade sem responsabilidade, ok? No entanto, mais tarde ou mais cedo, isto é uma regra natural, a ação causa-reação. A responsabilidade vai-te ser cobrada, vai-te ser imposta pela vida mais tarde ou mais cedo. Não é responsabilidade que falta aos homens, é autoagência. Porque nos dias, porque ninguém quer responder a uma vida que não escolheu. No entanto, é isso que acontece. Os homens acabam magoados, lá está novamente isto aqui, se tu estás bem contigo mesmo, se não enfrentas estas dificuldades, este vídeo pode não fazer tanto sentido para ti. Mas se tu estás na merda, pensa sobre isto. Ninguém quer responder por uma vida que não escolheu, ninguém quer ser responsável por uma ação que tomou. Novamente, pegando na história, o homem sentiu-se enjoado e ele não quis responder a esse enjoo porque ele não foi a causa de ter lá ido para a aldeia dos pescadores. Ao contrário, ele ficou revoltado com o ancião que o mandou lá. No entanto, quando tu tens esta autoagência, tu começas a responder pelo aquilo que escolheste. Isso é uma forma muito melhor de suportar a dor, que é o que vamos falar a seguir. Que é, a autoagência não é um peso. A autoagência não é uma prisão, é uma âncora, ok? É um vetor de direção, é um eixo que faz o quê? Que organiza o teu caos. Tu estás na merda. Começa a trabalhar este conceito de autoagência, porque vai dar estrutura ao teu sofrimento. O homem que enjoava no barco e que estava revoltado com o ancião deixa de estar mais. Se ele tivesse agido, se ele tivesse tido esta autoagência, se ele tivesse agido por si, o sofrimento tinha estrutura, ou seja, ele sabia que era um passo a passar, era aquele enjoo. Não faz mal, eu vou passar isto, vou arranjar forma de ultrapassar esta dificuldade porque eu quero ser pescador. E dá significado à dor, que é, estou a passar isto porque eu quero, estou a passar isto porque eu tenho onde chegar, eu estabeleci esta meta e vou alcançar esta merda independentemente do que acontecer. Eu tenho este objetivo e vou cumpri-lo. Mas não é, foda-se, vou fazê-lo. Mas não sei o que, caguei, é para ali que eu quero ir, foda-se. E o homem é totalmente responsável por aquilo que é, novamente, de Sartre. Lembra-te, tu não és vítima do passado, tu não és prisioneiro da biologia. Eu sou assim porque sou depressivo. Certo, a depressão tem uma componente biológica, mas também tem uma componente social, uma componente psicológica. E nem és produto final da cultura. Eu sou assim porque sou dos anos 80, ou eu sou dos anos 70, ou sou geração Z, YH, Alpha, ou caralho, tá foda. Tu não és nada disto. Tu és um autor contínuo da tua própria vida. E se tu estabeleces isto, que és um autor contínuo da própria vida, tu lá está, vais ter este vetor, este eixo, esta direção, vais organizar o teu caos, vais dar estrutura ao teu sofrimento e dar significado à tua dor. É isto que tu precisas para enfrentar a vida. Porquê é que dizes isto? É o que é abordado desde a história da humanidade, desde o budismo, desde o estoicismo, os existencialismos. Há muitas vertentes que abordam isto, que a vida é sofrimento e está tudo bem.
começa a agir começa a ter esta capacidade de autoagência e vais navegar melhor esta vida. E tu és o autor contínuo da tua própria vida, mesmo quando escolhes não agir. Porquê? Novamente, porque a responsabilidade das ações ou da não ação, inclusive, como demonstra Sartre lá em cima, é que a não ação é uma ação também, é uma escolha. Toda essa responsabilidade, todo esse peso vai cair sobre ti. Tudo o que diz respeito à tua vida, essa vida que tu tanto foges com medo, com receio, por não quereres enfrentar, por teres medo de falhar, XYZ, tu queres saber o sítio onde há mais sonhos? No cemitério. A quantidade de sonhos que lá estão porque pessoas não quiseram assumir a própria vida é surreal. E não sabemos se isto continua ou não, e não os discutimos, ateus versus cristãos versus não sei quê. Nada disso importa. Quando chegar a hora tu vais descobrir se isto continua, ótimo. Se não continua, ótimo também. Vais para onde estavas antes de nascer, que é para o vazio, para lá nenhum. Então viva a puta da tua vida agora. E a vida é tua. Isto a vida é como o olho do cu. Frase impactante. Cada um tem o seu e cada um faz o que quer com ele. Ok? A vida é como o olho do cu, lembra-te disto. Não deixes que te digam o que é que tu tens que fazer ou o que não tens que fazer, porque quando chegar à altura de enfrentares essa dor, de enfrentares essa responsabilidade, de enfrentares as consequências das tuas ações e não ações, não é a pessoa que te disse o que é que tinhas que fazer que os vai enfrentar, és tu sozinho. E por último, ok, agora enfrentaste a vida. Okay? O homem enfrentou a vida. Tu que estás a ver este vídeo e decidiste, ok, agora já sei o que é autoagência, agora já sei o que é uma autoria masculina, agora quero enfrentar a vida desta forma metafórica. Lembra-te que esse é só o primeiro passo, porque já Sartre tinha previsto que iria acontecer o que vamos relatar a seguir, que é agora que enfrentaste a tua vida, ok, a responsabilidade, o peso, que já vimos que não é peso, é uma âncora que te vai dar um vetor, um eixo, uma direção. Agora que enfrentaste, há dois caminhos. O primeiro é que continuas a enfrentar, mesmo após o vazio, após a angústia, após a vertigem, após o medo, após o desespero, porque é uma merda do caralho. Tu passares desta questão de Peter Pan, desta questão de criancinha que está à espera que digam tudo o que é para fazer e não quer responsabilidades e quer que digam não sei o que, e se correr mal eu tenho sempre quem culpar. E agora estás sozinho. Agora és tu e o mundo. És tu e a tua vida. Dá um medo. Dá uma vertigenzinha, não dá? Dá um vaziozinho. Dá um vazio no início, porque era aquilo que tu conhecias e agora fizeste uma ruptura total do que conhecias. E agora? Como é que eu continuo a enfrentar? Vais precisar de coragem. E o que é coragem? É fazer. O que é coragem? E ok, tenho coragem. Lembra-te que coragem não é não ter medo. Como é que eu vou fazer? Mas eu tenho medo. Como é que eu tenho coragem? Toda a gente tem medo. Mas até o não sei quem. Sim, toda a gente tem medo. O medo é uma resposta fisiológica. É suposto nós termos medo. É uma ferramenta de sobrevivência. Toda a gente tem medo de alguma coisa. Em algum momento. Em alguma situação. E coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que tem que ser feito apesar do medo. Lembra-te disto. Tu tens que fazer o que tem que ser feito, que é enfrentar a tua vida, tens esta noção de autoagência, agires, responderes sobre as consequências da mesma. Mesmo com medo, com vertigem, com angústia, tens a coragem, estás munido da coragem, que é fazeres o que tem que ser feito. Porque tu adotaste aquele sentido para ti. Tu decidiste o que é que querias fazer e vais fazê-lo. Ou então retornas a virar as costas e tornas-te presa novamente da vida. E, como Sartre já tinha previsto isto, deu até um nome muito bonitinho, que é má fé. E a má fé é tu fugires da responsabilidade de escolha, negas a tua liberdade e a tua autoagência e entregas a tua vida
ou seja, retornas ao estado de objeto determinado pelo destino, aos papéis sociais. Entregas a tua vida ao destino, entregas a tua vida à religião, aos papéis sociais, não porque tu querias, não por ser algo que tu realmente queres, mas porque simplesmente tiveste este medo de enfrentar a própria vida e as responsabilidades que advêm da mesma. Então, e acabas por fugir de quem realmente... Acabas por fingir que não és realmente livre quando o és, como já Sartre mostrou. E com isto vem aqueles discursos de a sociedade obrigou-me a ser assim, eu sou solteiro porque as minhas são todas iguais, eu só sigo a minha natureza. Malta que nem se conhece, malta que viveu muito pouco, não sabe sequer, nunca parou para se analisar, se diz que segue a própria natureza. Ou, não tive escolha. Ou qualquer outra narrativa que te conforte. O importante aqui é confortar-te. Qualquer coisa, qualquer frase, qualquer jargão que te conforte e que te garanta que o culpado não és tu. Qualquer um, a sociedade, as mulheres... ando aqui à porrada com o microfone novamente. A sociedade, as mulheres, os homens, o chefe, os colegas, o X, Y, Z, o caralhinho da foda. Qualquer um é culpado, menos tu. Não, eu não. Eu sou vítima. E vais viver uma vida a reagir, vais viver uma vida a justificar-te e a terceirizares a tua culpa. Terceirizares a tua responsabilidade. E isto, sim, é viver uma vida de merda. Isto é viver uma vida de sofrimento. E então, como é que enfrentas a vida? Já percebemos, ok? Agir com coragem, mas mais. Tens esta noção de autoconhecimento, que é série do vídeo passado, e agora vou trazer aqui os pilares que abordei no último vídeo do autoconhecimento, que será o próximo vídeo também que eu farei, que é sobre esta autocoerência, que é tu teres a parte sentimental do homem, a parte emocional do homem, e não é emocional de florzinha, de choramingas, de ai, coitadinho de mim, não. Mas iremos abordar no próximo vídeo, que é, tu tens esta questão de autoconhecimento, sabes o que é que tu queres, e temos vindo a falar aqui, que é na questão de tu, lá está, dás significado à tua dor, dás estrutura ao sofrimento, organizar o caos, ok? Sentaste, paraste, pensaste o que é que tu queres, para onde é que queres seguir, como é que vais seguir, como fazê-lo, o que é que tens que ultrapassar, que preço é que tens que pagar, etc, etc, etc. Não sou eu que vou dizer o quê, porque novamente a vida é tua. Ninguém tem uma resposta para a tua vida, nem eu, nem ninguém. Parares com a narrativa de vitimismo. Uma delas é o porquê comigo. Ai, porquê é que isto aconteceu comigo? Foda-se, aconteceu porque aconteceu. E agora tens que lidar com isso, porque a responsabilidade é tua. E pensares antes o que é que eu vou fazer com isto, e não porquê comigo, tadinho de mim. Foda-se, a vida não quer saber. Quando eu digo a vida, é a sociedade como um todo, não se caga completamente para ti, portanto faz o melhor para ti. Ninguém te vai fazer nada por ti, ok? Assume que ninguém te deve nada, ninguém vai fazer nada por ti, ninguém te deve rigorosamente nada. Tu tens que agir proativamente, age proativamente, e é isso que a autoagência também te dá. É essa questão de tu agires como causa própria e agires de forma proativa, não esperar por nada. Não esperes por ninguém, não esperes por nada. Isso não vai aparecer nenhum Salvador, nem Jesus Cristo vai à tua porta, ou Shiva, ou seja quem tu quiseres, ou Yahvé, ou whatever. Ninguém vai aparecer na tua janelinha a dizer o que é que tens que fazer. E age antes de te sentires ponto. Ou seja, não esperes por... Se eu estivesse à espera, estou aqui a falar de mim, não sendo egocêntrico, mas porque considero que foi um passo importante para mim, começar este canal, que se eu estivesse à espera para me sentir pronto para fazer o canal e que eu soubesse tudo e que soubesse a melhor maneira, a melhor estratégia, não iria lançar isto. Não íamos estar agora no, sei lá, 20º tal vídeo com não sei quantas horas de conteúdo. Ainda estaria a pensar como fazê-lo. Age antes de sentires pronto. Este sentimento, e é por isso que temos que falar da autocoerência, este sentimento muitas vezes é falso. É simplesmente mascarado de medo. Isto eu não estou pronto, é simplesmente uma máscara de medo.
Ou seja, age antes de sentires pronto. Porque a autoagência não nasce na confiança. Ok? A autoagência não é algo que tu tenhas que estar confiante ou motivado para fazer. Foda-se a motivação. A motivação vai e vem. A confiança nasce da ação. É tu fazeres consecutivamente a mesma coisa e à medida que vais melhorando vais ficando mais confiante em fazer essa coisa. O Cristiano Ronaldo, o Messi, o Poitin, para lutadores do Miguel Oliveira do MotoGP, peguem nos esportistas de elite ou então em professores, em intelectuais que nós tenhamos, eles não são confiantes porque estão motivados não, eles são confiantes porque fizeram muitas vezes a mesma coisa, trabalharam muitas vezes num sentido, novamente tiveram que passar por este processo de organizar o seu caos, dar estrutura ao sofrimento, dar significado à dor, tiveram que abdicar de muita coisa, têm este conceito de autoagência e esta capacidade muito bem assentes neles, que é uma coisa que tu podes observar. Este padrão de autoagência está em muitas pessoas, em todas as pessoas de sucesso têm esta noção de autoagência em si, que a confiança nasce da ação, foi terem feito muitas vezes a mesma coisa, terem trabalhado muitas vezes naquilo, ok? E a confiança não nasce só porque tu estás motivado e agora sinto-me confiante. Portanto, em conclusão, age antes de sentires pronto, faz, valoriza a ação, nesta estrutura de homem funcional, nesta autoria existencial, valoriza a ação, integra este conceito, age, e a responsabilidade, pronto, essa é automática, essa é como a gravidade. E por último, e agora num tom mais leve, não penses demasiado sobre o passado, não penses demasiado sobre como é que foi que eu vim aqui parar e como é que é o que é. E a forma como tu vais olhar hoje para trás não é a forma como era na altura. Lembra-te que tu tomaste as decisões que melhor sabias naquela altura. Eu, com a idade que tenho hoje, não tomaria decisões que tomei há 10 anos atrás, mas na altura era o melhor que eu sabia. Então não te culpabilizes demasiado, não te autoflageles, porque ninguém escolhe o pior para si. Ninguém está a ponderar o que é o pior para si, ok? Mas foca-te em que agora sabes e podes fazer diferente. Então aproveita isso. Sabes esta noção da autoagência. Sabes esta noção de que és responsável pelas tuas ações, tens esta autoria masculina, que a vida é sofrimento, sim, mas também ao mesmo tempo és livre, portanto podes escolher onde sofrer. É aquela questão da felicidade, de escolher os teus próprios problemas. Aproveita isso, aproveita agora que sabes isso, foca-te no presente e no que vai ser para o futuro, e ok, entendo o passado minimamente, mas não fiques a moer sobre esse passado, porque já foi, ok? O que importa é o que tu podes fazer agora. E por último, a frasezinha que é: lembra-te, como Sartre disse, que nós existimos antes de ter uma essência, que é nós nascemos sem manual, e os manuaizinhos que existiam para trás não são aplicáveis aos dias de hoje, e que vais viver as tuas escolhas e morrer com elas, ok? Ninguém te virá salvar, não há ninguém que te vai sentir a tua dor por ti, e a vida é tua, e fugir disso é o que te torna presa. Fugir da vida, dares as costas à vida, é o que te torna presa, e és responsável pela tua existência. Se autoagente da mesma, ok? Gostava de acabar só com esta mensagem, porque enfrenta, caga nestas noções que nós falámos nos vídeos anteriores do machismo e feminismo e rapel e família e x, y e z. Foda-se essa merda toda. Os conceitos são teus, a vida é tua, ninguém vai lá tapar-te a clima, é só tu contigo, lembra-te. É isso, deixem aquele comentáriozinho do que é que acharam,
se vos ajudou ou não. Like se gostarem, se não gostaram, dislike, aquelas coisinhas todas. Pronto, eu não tenho jeito para isso. Essa é só mais para lembrete. E é isso. Até à próxima. Sabedoria para escolherem o caminho do autoconhecimento. E força para caminharem. Um abraço.